palestrante do dia é o Caio Caleiras Ferri, graduado em Farmácia Bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Ele atua na indústria farmacêutica desde 2012, possui experiência em novos negócios, gerenciamento de projetos de novos produtos e pesquisa clínica. Atualmente atua na Apsen, sendo analista na área de novos negócios. Quando você quiser, pode começar. Perfeito, obrigado. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia a dia, um pouquinho da minha história também, do meu trajeto, a trajetória toda, e colocar alguns pontos aqui que eu acho que são interessantes para quem está, né, começando sua trajetória, né, a sua carreira. Tá? Eu vou tentar compartilhar com vocês a minha tela. Perfeito, agora está aparecendo, né? Agora foi. Ah, legal. Então, pessoal, eu vou começar falando para vocês, contando um pouquinho quem eu sou, tá? E a minha trajetória. Eu acho que isso é legal para a gente entender, né? Cada um tem um caminho, cada um acaba passando por um processo. E o meu foi um pouco diferente, eu acho que da grande maioria das pessoas, mas também é um caminho super válido, né? Eu sou graduado em farmácia bioquímica, tá? E entrei na indústria farmacêutica em 2012, então tem aí 8 anos de trajetória e acabei passando por algumas áreas, né? Então eu iniciei aqui em gerenciamento de projetos na Biolab, tá? Uma experiência bastante interessante e acho que foi um dos trabalhos onde eu fiquei mais tempo, tá? Depois eu migrei para pesquisa clínica na mesma empresa, tá? Trabalhei um pouco com startup de estudos clínicos, um pouco também com monitoria de estudos. Depois eu tive uma breve passagem pela AstraZeneca, né? Uma multi. E aí, a passagem foi exatamente em pesquisa clínica, uma experiência bem bacana também. Depois eu voltei para gerenciamento de projetos, já na Hypera, tá? E quando a gente fala de gerenciamento de projetos aqui, são projetos de novos produtos, tá? E aí, recentemente, eu migrei para a área de novos negócios na Apsen, tá? Que é onde eu estou há 2 anos. Então, assim, esse é um overview da minha trajetória dentro da indústria farmacêutica, tá? Então, eu acabei fazendo uns movimentos aí laterais, tá? E acabei passando por diversas áreas, o que me trouxe muito conhecimento sobre a indústria como um todo. Isso foi bem bacana. Então, assim, colocando para vocês um pouco da agenda hoje, resumidamente, falando sobre novos negócios, que é a área que eu estou agora, né? Eu queria passar para vocês, bem simplificadamente, o que é, para que serve e como que funciona isso, tá? Então, a gente vai colocar alguns slides aqui, vou trazer algumas informações, e assim, eu queria gerar realmente dúvidas, eu queria gerar questionamentos, porque eu acho que não é uma área tão comum, que a gente não ouve falar tanto, mas que tem um valor muito legal para a indústria, tá? Então, assim, para a gente começar a pensar, alguém já se perguntou aqui quantas empresas, indústrias farmacêuticas, né, existem no mundo? Porque aí a gente ouve falar de Lilly, a gente ouve falar de Marjan, a gente ouve falar de Biolab, a gente ouve falar de Pfizer, Zambon, enfim, uma infinidade de empresas. Mas quantas empresas existem no mundo? São muitas, muitas, muitas. Eu procurei esse número e não achei, tá? Para falar em termos mundiais. Mas olhando, assim, o mercado mundial, a gente começa a entender um pouco do que existe, né? Então, eu trouxe aqui dado mundial para vocês, tá? Esse são números de faturamento, tá, da indústria farmacêutica mundial, em dólares. São dados aqui dos últimos 20 anos, a gente vê claramente o crescimento
constante, né? E hoje existe uma projeção, tá, de que esse mercado, em 2023, atinja 1,5 trilhões de dólares em faturamento. Então, a gente está falando de um mercado gigantesco, onde tem muito dinheiro, muito dinheiro. Então, a gente está combinando aqui uma série de players, muitas indústrias e muito dinheiro. Então, o que está acontecendo nesse mercado, né? Por que esse mercado é tão atrativo e o que tem de oportunidades aqui dentro, né? Então, a gente começa a olhar um pouquinho mais o Brasil, que é o nosso cenário, né? É onde a gente está atuando, é onde as coisas estão acontecendo, está tudo mais próximo, né? Então, o que é o Brasil dentro desse cenário, né? A gente vê aqui dados de 2013, 2018, 2023, projeção, tá? Onde em 2013 o Brasil ocupava a 8ª posição no mundo em termos de faturamento. Isso a gente está falando só indústria farmacêutica, tá? Já em 2018, a gente vê que ele pulou para a 7ª posição. Então, assim, é um mercado em expansão. A gente está falando de mercados emergentes, né? Brasil, China, que foi há algum tempo, e Índia, são os principais mercados que hoje estão emergindo bastante, né? Crescendo muito. E o Brasil, a gente vê que o Brasil ele tem um crescimento um pouco mais vertiginoso. Existe a projeção de que o Brasil seja, em 2023, esteja na 5ª posição mundial, né? E hoje a gente traz uns dados aqui que são interessantes. Como que é o Brasil hoje, né? Olhando aqui 2019 e 2020, a gente ainda não tem todos os dados. Então, em 2019, a gente está falando de um mercado brasileiro, farmacêutico, retail, né? De 17 bilhões de dólares. São números bastante grandes, né? E em torno de 250 laboratórios cadastrados, laboratórios que têm pleno funcionamento, estão autorizados a funcionar, né? Então, a gente, olhando só o Brasil, a gente entende que é muito grande, né? Tá, mas olhando tudo isso, Caio, o que é interessante a gente ver aqui, né? Eu trago, na verdade, aqui eu trago para vocês uma pinceladinha de quem são os principais players no mercado do Brasil, tá? Então, a gente vê aqui os 20 principais players e a gente vê que as nacionais estão aqui no topo da lista, né? Super bacana ver isso. Infelizmente, a empresa que eu trabalho hoje, nesses dados que eu trouxe aqui, ela não está aqui entre os 20 maiores, mas ela está crescendo bastante e a gente está fazendo o possível para ela chegar aqui, né? Tá, Caio, mas você está falando desses dados mundiais, dados do mercado brasileiro, farmacêuticas, tudo isso é muito etéreo, né? Mas por que você está falando disso, né? Que tem. E daí? E daí que é olhando para isso tudo que a gente começa a enxergar as oportunidades. Mas como assim as oportunidades, Caio? O que você está falando, né? A gente vê que tem o desenvolvimento, a inovação, os novos produtos, eles acabam acontecendo em diversas partes do mundo. Se a gente olhar só o Brasil, pensando assim, em produtos exclusivamente desenvolvidos nacionalmente, que são produtos 100% nacionais, a gente não consegue ver muitas opções, né? Então, Caio, de onde que vem a maior parte dos produtos que estão no Brasil, que são comercializados aqui? Eles acabam sendo desenvolvidos em outros lugares do mundo. E como que eles acabam chegando aqui no mercado nacional? Então, aí que vem as oportunidades, né? Que são as possibilidades de parcerias, né? Ou uma multinacional que tem operação aqui e traz o produto dela para cá, ou uma outra empresa que fecha uma parceria de, por exemplo, licenciamento de um produto, né? Uma pessoa desenvolveu um produto lá na China, na Coreia, nos Estados Unidos, e ela só tem operação local, ela tem um know-how para operação local, ou um know-how de desenvolvimento só, e ela precisa comercializar aquilo, ou ela precisa potencializar, né, o negócio dela. Então, existe um outro mercado potencial em outro lugar do mundo, e aí que está a oportunidade, fazer a comunicação entre essas empresas, para que elas formem uma parceria, né,
né, uma parceria, para expandir os negócios delas, para ter maior lucratividade, para crescer, né? E aí, exatamente, que novos negócios entram, né? E aí, Caio, tá, novos negócios, então, entra nesse mercado de oportunidades para fazer exatamente o quê, né? O que é essa área? Tem uma definição muito boa aqui, que infelizmente está em inglês, mas, enfim, fácil de entender, que é de um artigo da Forbes, tá, que eu trouxe para vocês, onde ele coloca que novos negócios, business development, é a criação de valor a longo termo, né, a longo prazo, para uma organização, a partir dos consumidores, dos mercados e das relações que existem ou que são estabelecidas, né? Tá, mas vamos entender um pouquinho melhor o que é isso que ele coloca, né? Então, o que é novos negócios na prática, Caio? Novos negócios na prática é a área que avalia o desempenho do negócio atual, entende como que o negócio, ou a indústria, no caso, né, a indústria farmacêutica, ela está atuando, em que nichos que ela atua, em quais mercados, com quais produtos, como que é o portfólio dessa empresa, e ela acaba identificando, é uma área responsável por identificar as oportunidades de negócio dentro do know-how dessa empresa, desse atual negócio. E aí, entendendo isso, ela começa, ou é responsável, e começa a criar e gerenciar relações estratégicas com outras empresas para trazer novos negócios e novas oportunidades para a empresa atual. Então, ela é uma área responsável por pesquisar, identificar, analisar e trazer essas novas oportunidades para essa empresa, para que no final das contas ela cresça, né? Ela expanda seus negócios e tenha uma maior lucratividade. Esse é o papel fundamental da área de novos negócios. Tá, legal, Caio. Eu entendi mais ou menos o que é a área, mas como que novos negócios atua efetivamente, né? Onde que ele está, né? Então, assim, se a gente pensar na cadeia de geração de valor para a empresa, a gente vê que o core da empresa está na geração de mais produtos para a composição do portfólio, certo? Então, assim, a gente tem um portfólio que tem uma imensidão de produtos, tem empresas que têm um portfólio gigantesco, mas como que a gente faz esse portfólio continuar saudável e a gente ter esse valor, né, a longo prazo, cara? Como que a gente garante a sustentabilidade do negócio? E aqui cabe o papel de novos negócios. Existem outras áreas também que fazem esse papel, mas aqui novos negócios têm um papel crucial nessa geração de valor a longo prazo para a empresa. Então, é a área que gera a demanda, novas ideias, novos negócios, novos produtos, uma das áreas que faz isso, e que acaba entregando propostas de valor para manutenção do negócio. E aqui, olhando esse pipeline aqui, né, que é composto por novas ideias e portfólio, a gente vê que no meio dele, e vocês vão ter um palestrante para falar sobre isso, está o pipeline, né? E, normalmente o pipeline de produtos, ele é gerenciado pela área de gerenciamento de projetos, tá? O famoso PMO, né? Que é onde eu trabalhei por boa parte da minha carreira, né? Então, assim, eu sempre atuei dentro do pipeline, gerenciando os projetos de novos produtos, para entregar os produtos no menor prazo, com a melhor qualidade possível, para a composição do portfólio, né? E hoje eu estou atuando na outra frente, que é a frente que vai buscar novos negócios, busca oportunidades de licenciamento, de trazer novos produtos, trazer novas ideias, e tudo isso alinhado com a estratégia da empresa, sempre alinhado com a estratégia da empresa. Porque não adianta nada eu fazer um esforço aqui em prospecção, e isso está descasado com o que a empresa está pensando em projeção para o futuro, com a estratégia dela, né?
Então, a gente acaba atuando mais nesse cenário de prospecção. É claro que tem diversos tipos de negócios, né? Então, a gente está falando de licenciamento de produtos, então eu faço in-licensing e out-licensing, são os principais, né? E a gente está falando de fusões e aquisições também, caberia novos negócios, às vezes compra de um portfólio, né, de produtos de alguma empresa, ou uma parceria para desenvolvimento de novos produtos, ou patrocínio do desenvolvimento de novos produtos, né? E aí caberia aqui também uma prospecção de parceiros para ajudar a gente a desenvolver alguma coisa, ou, enfim, adquirir um produto. Então, toda essa gama de negócios cabe aqui dentro de novos negócios, responsável por desenvolver tudo isso, né? Tá, Caio, mas, assim, pensando exatamente como que é o trabalho, eu entendi o que vocês fazem, onde que vocês atuam, mas exatamente mão na massa, assim, como que é o dia a dia de vocês? Então, para atuar nessa área, a gente acaba usando uma série de ferramentas, né? São ferramentas que estão relacionadas com identificação de oportunidades no mercado, porque, assim, uma vez que você entende a empresa onde você está, o negócio onde você está, como que funciona, quais são as forças, quais são os gaps, qual o plano estratégico da empresa, a gente começa a partir para uma fase de prospecção. E a prospecção como? É exatamente a identificação de oportunidades, né? A gente vai olhar no mercado brasileiro, no mercado mundial, onde tem oportunidades de fazer uma parceria, né? De realmente estabelecer uma conexão com alguém e conseguir fazer virar um negócio, estabelecer um negócio onde as duas empresas ganhem, né? Então, para fazer isso, essa prospecção, a gente usa essas bases, existem sistemas mundiais que identificam e mostram onde estão sendo desenvolvidas moléculas, quem está licenciando, quem possui determinado registro, quem possui determinado produto, e com base nisso, a gente identifica as principais oportunidades, e aí vem uma fase de tentar o contato com a empresa. Então, assim, a gente usa também outras ferramentas, LinkedIn, e-mail, site da empresa, a indicação de conhecidos, tudo para tentar estabelecer um contato. E aí, depois que o contato é estabelecido, cabe aqui, já vou até adiantar que cabe aqui uma fase de venda, né? Porque é o momento onde a gente vai vender a nossa empresa. Ó, eu sei que você tem uma oportunidade bacana, seria muito interessante para o meu negócio, e eu sou a empresa mais qualificada para lidar com esse produto seu aqui no mercado brasileiro, que é o nosso caso, né, na empresa onde eu estou. A gente atua só no mercado brasileiro. Então, a gente acaba vendendo a empresa para esse potencial parceiro. Então, assim, a partir do momento que está estabelecida essa conexão e que o parceiro começa a entender que a oportunidade seria boa, a gente começa a discutir mais profundamente a oportunidade, o negócio. E aí cabe uma avaliação do negócio. Então, assim, a gente acaba sendo uma área que gerencia toda essa demanda, mas a gente tem que contar com diversas áreas para realmente avaliar a oportunidade e saber se aquela oportunidade seria a melhor para o momento e para a empresa. E, assim, a gente tem uma conexão muito forte com o pessoal do regulatórios, principalmente, com o pessoal da área médica, com o pessoal do marketing, justamente para fazer essa avaliação da oportunidade. E essa é uma avaliação inicial, né? A gente acaba entrando um pouco mais a fundo conforme as discussões vão se desenrolando, né? Mas a partir desse momento, depois que a gente tem tudo isso avaliado e tal, ok, o produto parece ser uma oportunidade boa, a gente começa a desenvolver um plano de negócio para o produto. E aí cabe uma análise do mercado, estabelecer uma estratégia de marketing, posicionar esse produto com um preço, identificar os principais concorrentes, posicionar o preço, posicionar o produto, elaborar um forecast, fazer uma análise econômica de investimentos e retornos, né? Tempo de retorno do investimento,
fluxo de caixa, uma série de avaliações econômicas, né? E depois disso, cabe aí um papel muito fundamental, e eu acho que deve ser o mais importante, que é a negociação e venda. Porque, assim, a partir do momento que a gente tem uma oportunidade, que a gente entende que é bacana, a gente tem que convencer as pessoas, né, todos os tomadores de decisão na empresa, de que aquilo é uma oportunidade boa para a empresa. Então, aí cabe uma série de planejamentos e argumentações para convencer os tomadores de decisão disso. E depois que todo mundo está alinhado, aí a gente segue para a fase contratual, que aí nessa fase a gente começa a negociar alguns termos, como vão ser os pagamentos, como vai se dar a due diligence, né, que é o handover do produto, e uma série de termos aí que cabem no contrato. E aí, depois que o contrato é assinado, aí sim a gente estoura champanhe, né, e comemora. Mas uma estrutura bem simplificada é isso que a gente faz, tá, no dia a dia. E aí, para entender, né, para explicar melhor como que a gente faz tudo isso, eu trouxe aqui uma série de habilidades, né, que são interessantes, né, desse profissional que atua em novos negócios. São habilidades que são interessantes desse profissional, ou ter, ou buscar ter, né, que é o meu caso. Eu não sou uma pessoa que tem todas essas habilidades, mas, assim, estou em busca constante disso. E são habilidades que fazem diferença, tá? Começando pela comunicação e essas habilidades interpessoais. Como a gente falou ali no slide anterior, um ponto fundamental é estabelecer conexão com o potencial parceiro e fazer o processo de vendas. Então, para isso tudo, e também fazer lidar com os outros times todos, uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, e toda essa habilidade de se relacionar com as pessoas, fazer as pessoas se relacionar em prol de um objetivo, se faz fundamental e facilita muito o desenvolvimento do trabalho, né? Que também está extremamente relacionado com a habilidade de colaboração, que é isso, entender que você faz parte de você é uma peça de um sistema e entender que todos precisam colaborar para fazer alguma coisa funcionar, para sair, né, para realmente fazer acontecer. Então, essa habilidade de colaboração e de fazer com que os outros colaborem é também fundamental. Que está muito ligado também com essa habilidade de negociação e persuasão, né? Quando a gente entra ali, principalmente naquele ponto de negociação com o parceiro, dos termos, enfim, cabe ali muito da comunicação, da colaboração e também da negociação, né? Porque os negócios são feitos com base em expectativas dos dois lados. Então, o grande papel aqui de quem trabalha nessa área é fazer as expectativas entrarem em sintonia, ficarem numa balança em equilíbrio. Então, são as duas empresas que têm que ganhar. Porque, assim, muitas vezes as expectativas estão desbalanceadas, né? Um está esperando uma coisa e o outro está esperando uma coisa completamente diferente. Então, o papel fundamental aqui é equilibrar as expectativas, né? E, claro, para fazer tudo isso, cabe muito o gerenciamento de projetos, que é a área onde eu trabalhei, porque toda e qualquer parceria, todo e qualquer negócio acaba sendo um projeto. Vocês viram no slide anterior que acaba tendo um processo para desenvolvimento de um novo negócio. Então, para fazer isso acontecer, tem que ter um planejamento, tem que ter um gerenciamento, tem que ter gerenciamento de riscos, gerenciamento de escopo, gerenciamento de investimentos, custos, enfim. Então, cabe muito essa habilidade de gerenciamento de projetos, né? E também fundamental para isso tudo
é pesquisa e estratégia, né? Estratégia por quê? Porque a gente tem que estar alinhado com a estratégia da empresa. E a gente tem que bolar estratégias também para conseguir alcançar as novas oportunidades. Então, assim, se a coisa for feita sem uma diretriz, a prospecção for feita sem uma diretriz clara, ou sem todos os passos bem desenhados, a gente acaba investindo esforço, investindo dinheiro, investindo tempo em coisas que não vão ter um valor, não vão trazer um valor, um benefício para a empresa. E pesquisa como, Caio? Pesquisa do negócio onde você está inserido, pesquisa do negócio da empresa, né? E também pesquisa do mercado. Quais são as tendências do mercado, o que está acontecendo, o que está saindo de novo, quais são as tendências do mercado consumidor, né? O que o consumidor está entendendo, o que o consumidor está captando. Nesse sentido também cabe outros mercados, né? O mercado de prescrição, enfim, tem que estar antenado com tudo. E essa pesquisa ainda vai um pouco mais a fundo, que nem no caso da empresa onde eu estou, que é um pouco menor, a gente acaba indo até um pouco mais fundo, avaliando as oportunidades. Por exemplo, eu sou farmacêutico, e isso é um diferencial muito grande para mim nessa área, porque eu consigo entender o que é cada produto, cada coisa que eu estou pesquisando, e bastante a fundo, entendendo toda a farmacologia dele, mecanismo de ação, enfim, e todos os diferenciais que esse produto vai ter. Porque no final das contas eu vou ter que convencer todo mundo, toda a estrutura da empresa, de que aquilo é um bom negócio, e eu tenho que expor todos os diferenciais competitivos que esse produto vai ter. E para isso cabe muito da minha pesquisa, dessa busca constante por novas informações, por novos conhecimentos, né? E alinhado a tudo isso, claro, inteligência de negócios, que é saber onde eu estou, né? Saber o que eu posso fazer e com quem que eu posso fazer. E quais tipos de business. Porque às vezes eu estou numa empresa que não trabalha com oncológicos, não trabalha com biológicos, e eu estou prospectando alguma coisa nesse sentido, que não vai caber. Então a gente tem que ter esse tipo de inteligência, né? Que é um pouco mais subjetivo, né? Então esse é o panorama do que é a área, do que é o profissional que trabalha nessa área. Claro que diversas empresas variam muito. Estou falando um pouco mais do meu cenário, né? Da empresa onde eu estou hoje, como as coisas funcionam lá. Mas claro que é uma diversidade muito grande. Cada empresa tem a sua estrutura, são diversas áreas. Em cada empresa, um profissional acaba atuando em um segmento maior ou menor dentro de tudo isso que eu falei. Mas, de um modo geral, é isso, né? E, assim, eu queria deixar também para o pessoal perguntar, eu queria gerar dúvida, a gente pode discutir, vocês podem questionar. Eu vou ficar bem feliz se vocês fizerem questionamentos, a gente puder responder aqui da melhor forma, mas eu acho que cabe deixar uma mensagenzinha aqui no final, que está muito relacionado com o que a gente vem passando esses tempos, com o que eu passei na minha carreira, que foi sempre uma busca, mudando de área, tentando me entender. E essa frase do Confúcio eu acho fantástica, né? Que é: escolha um trabalho que você gosta e não terá que trabalhar um único dia de sua vida. Eu acho que essa frase é fantástica e cabe muito para a gente refletir, principalmente para quem está entrando no mercado agora. Acho que é uma frase que traz bastante reflexão, que a gente espero que isso gere reflexão para que a gente possa cada vez mais buscar aquilo que a gente quer realmente, aquilo que a gente se identifica, aquilo que é melhor para a gente, e não passar uma vida se amargurando, fazendo uma coisa que não gosta, e sem entender, né? Vou deixar aqui meus contatos também. Vocês podem me adicionar no LinkedIn, se vocês quiserem, fique à vontade, a gente bate um papo sobre qualquer questão. E eu fico por aqui aberto às perguntas, tá?
Muito obrigado, Caio. Primeiramente, te agradecer em nome de toda a Liga Acadêmica por ter aceito o nosso convite de participar na semana inaugural. Tenho certeza que sua palestra abriu a mente de muita gente que está nos assistindo quanto a essa área de negócios. Chegaram algumas perguntas no chat, eu vou lê-las para você. Bacana. Então, como você analisa a expansão das indústrias nacionais? Você acha que o Brasil tem potencial para virar referência, não só em mercado, porém também em desenvolvimento de novos produtos? Sim. O Brasil hoje, como eu mostrei, é um mercado em expansão, em faturamento. A gente tem um mercado consumidor muito grande e com grande potencial ainda. Se a gente pensar que boa parte da população estava na linha de pobreza ou miséria e que agora há um movimento dessa população ascendendo, né, socioeconomicamente, tendo acesso a médicos, tendo acesso a medicamentos, tendo acesso a hospitais, a diagnóstico, clínicas, esse mercado realmente tem essa projeção de expansão, o mercado farmacêutico, né, por conta de expansão do poder aquisitivo ou da capacidade do consumidor de acessar serviços de saúde, né. Agora, pensando em inovação, em criação de valor por conta do Brasil, existem uma série de empresas ou de grupos que estão encabeçando e há muito tempo vem encabeçando essa tentativa de desenvolvimento, e algumas coisas a gente vê dando certo, né? Então, em vias de darem certo. E acho que sim, a gente tem capacidade para isso. E como o Carlos falou na apresentação anterior, falta um pouco, eu acho que eu vejo que falta um pouco de investimento e de comunicação, principalmente entre empresas e universidades, né, entre a pesquisa. Mas sim, a gente tem capacidade, principalmente de explorar a nossa flora, né, enfim, toda essa biodiversidade que a gente tem no Brasil. É isso, Vini. Certo. Entre essas empresas que você disse que estão tentando e estão tendo certo sucesso em desenvolver, esse sucesso está em que área, mais ou menos, do desenvolvimento do fármaco? É na molécula? É na formulação? Você sabe me dizer? Sim, perfeito. A Apsen, que é a empresa onde eu estou, tem algumas... tem um produto, 2 produtos que são cases de sucesso da parceria com a pesquisa, tá? Mas a gente sabe que tem uma série de medicamentos aí em estudos pré-clínicos, né? E alguns poucos, quando a gente fala em principalmente, né, fitoterápicos, que estão aí avançando na pesquisa clínica, né, em fase 2, enfim. Esse é um panorama geral do que está sendo desenvolvido. Beleza. A próxima pergunta é: quanto tempo normalmente demora do início de uma prospecção até o registro de um produto licenciado? Tá. Vamos pegar como exemplo, tá? Porque, assim, como a gente trabalha com uma série de categorias de medicamentos, de produtos, então você teria o mais simples, que seria um suplemento, um alimento, né? Até alguns mais complexos que a gente trabalha, que são small molecules, né? Ou que a gente não trabalha, mas biológicos, oncológicos, que seriam um pouco mais complexos, terapias gênicas, enfim. Mas vamos falar de um small molecule, né? Uma molécula comum aí. Em média, a gente tem, a partir do contato, tá? Vamos pegar a partir do contato. A partir do contato com a empresa, a gente leva, em média, 1 ano para estabelecer, desenvolver o business case total, em torno de mais 6 meses ou 1 ano para fechar um contrato. Tá? A gente está falando em torno de 1 ano e meio
para fechar um contrato, 1 ano e meio, 2 anos de um contrato. Depois dessa fase, ainda vem a fase de due diligence, que é a fase onde vai se avaliar toda a documentação do parceiro. A gente está falando isso de um parceiro externo, né, fora do Brasil. A gente vai ter que registrar o produto internamente. Então, a gente vai ter que ter mais essa fase de avaliação da documentação do parceiro. E, claro, se tudo estiver ok, dentro de 3 a 6 meses, a gente possivelmente estaria capacitado para submeter o produto para registro. E aí, depois vem o processo de registro na Anvisa, que dá em torno de 1 ano a 1 ano e meio, né? Então, a gente está falando aqui de 3, 4 anos para conseguir trazer um produto para o Brasil, né? Para o mercado brasileiro. Em média, tá, pessoal? Tem coisas que são mais rápidas, tem coisas que são mais longas. Isso depende muito, tá? Mas em média é isso. Certo. Agora, como que é a questão em relação aos nossos produtos desenvolvidos em universidades? Você tem um contato com a indústria, ultimamente? Eu tive bastante contato. A gente sabe de algumas indústrias nacionais que investem nisso, mas ainda é tímido, tá? Principalmente por conta do alto investimento, que é para desenvolver um produto. Porque, assim, a gente fala que a universidade tem uma pesquisa avançada, mas a pesquisa avançada dela normalmente vai ter um ou outro estudo pré-clínico desenvolvido. Então, a gente teria que fazer um aporte de investimento muito alto para fazer todo o desenvolvimento clínico e desenvolvimento do produto. Então, a gente está falando aí da ordem de pelo menos 6, 10 milhões de reais para fazer um desenvolvimento desse, e assumindo um risco grande desse produto não dar certo, né? Que a gente vê, eu ia até colocar um slide desse, mas aquele pipeline de inovação em drogas, em medicamentos, é um clássico, né? Onde você tem lá um screening de 5 mil, 10 mil moléculas que passam pela fase pré-clínica, 250, que passam para a fase clínica, 50, que no final das contas vai gerar um medicamento. Então, assim, existe um grande investimento na pesquisa, muito grande, um longo prazo, com altíssimo risco, para me dar um retorno que muitas vezes não compensa, né? Então, tem que fazer tem que ter um investimento muito assertivo. Então, assim, a indústria nacional, principalmente, ela não tem ainda a capacidade, não tem a visão, né? Não é do core dela, do core business dela, fazer esse tipo de investimento. Claro que existem algumas que fazem, né? Mas também pensando até em fitoterápicos, que são os medicamentos que estão mais avançados, onde se estuda mais, por conta da biodiversidade brasileira, ainda é muito tímido, né? E existe muita burocracia. Em 2013 foi criado o CEGEM, que era uma comissão para analisar exatamente isso daí, e acabou, na verdade, existia muita expectativa da indústria, Natura, Biolab, Axê, todo mundo estava investindo muito nisso, mas por conta da burocracia que se gerou com a legislação, todo mundo acabou dando uma freada nisso, né? Mas hoje eu acho que está retomando, as iniciativas estão voltando aí, e acho que sim, a gente tem capacidade, provavelmente muito em breve a gente vai ter alguma coisa nova aí. Bacana. Mais uma pergunta. Do que você se baseia para fazer as prospecções? É uma iniciativa que parte inicialmente da gerência, ou você se norteia a partir disso, ou qual é o ponto de partida? O ponto de partida é sempre o portfólio que a gente tem e as capacidades que a empresa tem. Então, assim, a empresa é muito forte em determinada área, ela tem um portfólio muito robusto em determinada área. Por exemplo, oncologia, um exemplo. Câncer de próstata, a gente tem um portfólio muito forte nisso. Então, as ações que cabem aqui são para sustentar esse portfólio e trazer as inovações
que garantam o valor desse portfólio ao longo do tempo. Então, assim, a gente tem a curva de sucesso de um produto no mercado, enfim, a curva de faturamento dele. Ele cresce, mas uma hora ele cai. Não é uma curva sustentável ao longo do tempo, né? Entram novas opções no mercado, entram novas moléculas, outros tipos de tratamento, e uma hora aquele medicamento vai ficando obsoleto. Então, o trabalho aqui é sempre, primeiro, tentar sustentar esse portfólio. Então, ao longo do tempo, a gente vai trazendo novas opções para aquele portfólio. E também uma outra ação que a gente faz é quando a gente vai construir uma nova linha, uma nova frente. A empresa quer entrar agora e trabalhar com o sistema nervoso central. Quais são as melhores opções para o sistema nervoso central? O que eu posso buscar nesse mercado? Dentro do mercado, quais são as moléculas que mais vendem? Quais são as patologias que têm maior número de pacientes? Então, é com base nisso que eu começo a prospectar. Qual molécula que mais vende? Qual que seria mais interessante? Como que eu componho um portfólio robusto para entrar nesse mercado? A gente vai falar, às vezes, de Alzheimer. Eu preciso de um medicamento que trate o Alzheimer diretamente. Eu preciso de um que trate os outros sintomas paralelos, que a medicação central não trata. Eu preciso de alguma coisa que, às vezes, venha prevenir o Alzheimer. Eu preciso de, às vezes, um alimento, um suplemento que vai dar um auxílio ali no bem-estar do paciente com Alzheimer. Então, são todas essas diretrizes que acabam me dando insights para prospecção. Mas é claro que sempre tem alguma diretriz da alta gerência, da alta gestão, que quer determinado produto, ou que quer seguir por esse caminho, ou por um outro, e a gente vai misturando tudo isso, né, para compor a nossa estratégia de prospecção. Certo. Agora, uma última pergunta, eu acredito que ela é um compilado de todas que vieram antes. É o seguinte, o que é normalmente mais rápido e mais barato? É o desenvolvimento interno de um produto ou o licenciamento de um produto externo? Essa pergunta é muito boa. Tá. A gente tem que pensar em diversos fatores aqui, mas o principal hoje, que pega muito, é taxa cambial. Quando a gente vai falar de um licenciamento, normalmente é um produto de fora do Brasil, né? O Brasil, ele está avançando em pesquisas, como eu falei, enfim, mas a gente não tem uma produção, uma geração de produtos muito grande. Então, sempre a gente vai buscar alguma parceria de licenciamento de produto fora. E com isso, quando a gente tenta trazer o produto para cá, ele vai vir alavancado, normalmente, no dólar. E a gente sabe que hoje o dólar está altíssimo, a taxa cambial, enfim, desvalorização do real com relação às outras moedas estrangeiras está bastante alta. E isso é um grande impasse para a gente. Então, assim, no final das contas, trazer um produto de fora é muito mais caro do que produzir internamente, né? Porque, assim, o parceiro, ele vai não só produzir a molécula, mas como o produto com as taxas da moeda dele. Então, assim, a mão de obra, todas as taxas, impostos, enfim, vão ser na moeda dele, normalmente em dólar. E quando a gente internaliza, a gente pelo menos compra o IFA, né, o insumo farmacêutico, e produz internamente, a gente vai estar produzindo e vai estar pagando os impostos na nossa moeda. Então, vai ser muito mais barato. Assim, é claro que a melhor oportunidade de negócio é aquela onde a gente traz o produto acabado, né? Vem de fora com o nosso logo, com a nossa marca, e a gente registra e comercializa aqui. Só que, claro, dá para fazer infinidade de negócios. E aí cabe a cena que eu falei de alinhar as expectativas. Porque o que a gente pode tentar também é fazer uma licença do produto, mas produzir localmente. Então, assim, existe a elaboração de ideias e produtos internos, então a gente faz um desenvolvimento interno, faz alguma coisa um pouco inovadora, ou também a gente pode trazer a licença de fora, comprando só o IFA e produzindo o produto deles exatamente tal qual internamente, que seria muito mais barato. Mais ou menos essa perspectiva. Espero que tenha ficado claro, né? Certo, ficou sim. Muito obrigado, Caio, de novo, te agradecer por ter aceito nosso convite, a semana inaugural. Contamos com você em próximas
oportunidades, porque foi engrandecedor sua palestra para toda a comunidade aqui da UFOP, de farmácia química e dos demais que estão assistindo a gente também. Que bacana. Por isso, muito obrigado. Viu? Que bacana, que bacana. Eu sou muito agradecido, obrigado pela oportunidade. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é fantástico. Queria eu ter participado de alguma coisa parecida quando eu estava na graduação. Muito obrigado pela oportunidade. E, claro, a gente volta a se falar assim que tiver um novo evento desse, né?